Oi, gente, graça e paz da parte de Jesus, passando aqui para deixar uma breve reflexão com vocês, que está em Lucas 15, se você puder abrir aí também, para que de alguma forma traga aí bênção, né, para nossa casa, para nossa família, iluminação para esses dias escuros aí que a gente tem vivido também, né, mas que de alguma forma isso aqui abençoe aí o seu dia, não sei se você está vendo de dia ou à noite também, mas que seja uma bênção aí na sua vida. E a gente vai ler todo ele, perdão, a gente não vai ler todo ele, né? A gente vai ler os versículos 1 e 2 aqui, mas a gente vai passar por todo o livro aqui pensando nas parábolas que Jesus contou. Com certeza você se recorda bem delas aí, talvez já estudou isso, né? Então eu queria só trazer algumas aplicações práticas aí para esses dias aí que a gente tem pela frente. E verso 1 e 2 do capítulo 15 de Lucas diz assim, ó, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então esse grupo aqui tido como o escárnio da sociedade, né? Os publicanos por cobrarem valores indevidos, né, das pessoas, por serem tidos como traidores do povo judeu, né, pelo fato de servirem ao governo romano, né, cobrando taxas ali do povo judeu. E muitas das vezes essas taxas eram cobradas, né, de forma abusiva, com valores ali indevidos, né? A gente tem o exemplo do Zaqueu, que era também um publicano, né, que assim como esses que se aproximavam de Jesus aqui, também foi salvo, foi reconciliado com Deus, né? E pecadores, né? Então pecadores é uma forma que simples, né, de definir as pessoas que se aproximavam de Jesus ali. Então eram publicanos e pecadores, né? E essas pessoas se aproximavam de Jesus o tempo todo, né? Essas pessoas viam em Jesus, tinham um fascínio pelos ensinamentos, pela pessoa de Jesus, e o tempo todo Jesus estava sendo rodeado, né, dessas pessoas, publicanos e pecadores. Gente tida por essa sociedade aqui moralista, legalista, como pessoas que não deveriam se relacionar, não deveriam ser excluídas, deveriam viver à margem da sociedade. E muitos dos ensinamentos da lei farisaica tinham, né, alguém que era pecador, alguém que era publicano, como alguém assim, como alvo do ódio, né, do meu ódio pessoal, mas o ódio de Deus também. Então, essas pessoas se aproximavam de Jesus. Essas pessoas viam em Jesus algo diferente do que elas viam nos rabis, nos mestres da lei ali, carnal, farisaica, dos escribas, né? Então, elas viam em Jesus algo novo, algo que as fascinava, algo que as faziam o desejar estar perto dele. No verso 2 a Bíblia fala que esses grupos que eram tidos, né, se autoproclamavam, né, detentores da lei, do certo e do errado, que eram os fariseus e os escribas, eles murmuravam entre si pelo fato de Jesus se relacionar com essas pessoas, pelo fato de Jesus sentar à mesa com essas pessoas e comer com elas. Jesus se relacionava ombro a ombro, olho no olho com essas pessoas. Jesus tocava nessas pessoas. E isso era algo inaceitável para essa lei tão rígida e tão colocadora de fardo nas pessoas como a lei farisaica. Bom, Jesus, ao descobrir esse questionamento, ao ouvir isso, né, essa murmuração por parte desses dois grupos aqui, ele conta algumas parábolas. E ele vai nos contar aqui três parábolas para explicar, para exemplificar para esse grupo a pedagogia de Deus, a forma que Deus se relaciona, a forma que Deus valoriza, a forma que Deus vê as pessoas e o mundo. Né? E ele vai começar contando, a partir do verso 3, a parábola da ovelha perdida. Ele vai contar a história de um pastor que, ao contar suas ovelhas, descobre que uma tinha sido perdida, uma tinha sido desgarrada desse rebanho de 100 ovelhas. E ele sai em direção a encontrar essa ovelha que foi perdida. Né? E a Bíblia vai contar que ele sai, deixa as 99 guardadinhas ali, e ele sai diligentemente em busca de encontrar essa ovelha que tinha sido perdida. E ele encontra essa ovelha, ele traz ela de volta para o rebanho, e ele faz uma festa com isso. Né? E Jesus está nos ensinando o quê? Que Jesus, que Deus,
é um Deus que está em direção, que está a caminho daqueles que estão perdidos. Que Deus, desde a eternidade, desejava alcançar aqueles que haviam se desviado, né? E a gente enxerga isso na própria história de Adão e Eva também, né? Quando os dois pecam e se afastam um do outro e se afastam de Deus e tentam se esconder ali, o Deus eterno se aproxima deles, vai em direção a eles e pergunta: onde é que vocês estão? Onde é que vocês foram parar? O que aconteceu aqui? Então esse aspecto de Deus caminhar em direção ao pecador é algo que já vem lá de trás. E aqui mais uma vez ele mostra isso. Então é um pastor que vai em busca da ovelha perdida, um pastor que caminha em direção àquele que está afastado. Depois ele vai contar uma parábola também sobre a dracma perdida. Então ele está falando aqui de uma mulher que havia recebido, que possuía 10 dracmas. Muito provavelmente essa mulher tenha recebido essa história que Jesus está contando, seja a luz de uma mulher que tenha recebido essas 10 dracmas como um valor, e essas dracmas possuem um valor sentimental porque provavelmente era um dote de casamento. Né? Se a gente pensar no valor exato de uma dracma, é o valor de 3 dias de trabalho, é um valor significativo, mas a gente pensando nessa realidade aqui, talvez essa dracma possuía mais um valor sentimental, afetivo, do que de fato monetário. Mas certo é que essa mulher perde uma dessas dracmas. E a Bíblia vai contar que essa mulher começa a procurar essa dracma de forma diligente. E ela limpa a casa, levanta ali o sofá, as coisas que tinham em casa, até encontrar essa moeda que havia sido perdida, né? E ela encontra essa moeda e ela, no mesmo cenário também, ela chama os seus amigos, né, as pessoas que ela gostava, e ela celebra pelo fato de ter encontrado essa moeda. Mais uma vez, Jesus vai falar que assim vai ser nos céus também, né, com todos os pecadores que se arrependem, com todos aqueles que voltam-se para Jesus, vai haver festa, vai haver alegria nos céus também, porque um pecador voltou para a casa do Pai. Jesus conta uma outra parábola também, que na minha opinião não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola dos filhos pródigos, né? Porque ambos se afastaram também, mas o cenário vocês provavelmente já conhecem, mas conta a história de um filho que chegou para o seu pai e falou assim: olha, eu quero a parte da minha herança, eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que é a minha parte, né? De quando você morrer, eu quero aquilo que vai ser meu de forma antecipada, porque eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir a vida, eu quero sair, eu quero desfrutar. E o pai, né, sentido com isso, mas obedecendo o desejo do filho, ele entrega essa parte da herança para esse filho, que ele sai e vai e gasta todo o seu recurso longe, né? Ele não sabe exatamente o cenário, mas deixa a conotação aqui de que ele gastou com festas, com bebidas, né, com um mundão aí afora. E esse dinheiro acaba, né? Há uma crise, uma pobreza muito forte nessa nação onde ele estava, ele acaba tendo que gastar todo esse dinheiro e ele acaba depois encontrando um trabalho cuidando de porcos, né, por não ter mais recursos, e a Bíblia vai contar que ele chegou numa situação tão difícil que ele sentia vontade de comer o alimento que os porcos comiam. Nesse momento a ficha dele cai e ele lembra que ele tem um pai, ele lembra que ele tem uma casa. E a Bíblia fala que ele decide voltar para a casa do seu pai. E é muito interessante que o cenário que a gente enxerga aqui é esse filho se aproximando da casa, do terreno do pai, e o pai estava no portão esperando, ou na porta, não sei aonde. Mas fato é que a impressão que nos deixa é que o pai sabia que esse filho estava para voltar, que esse filho iria retornar. E a Bíblia conta que esse filho, o pai, ao enxergar esse filho voltando, ele corre em direção a esse filho, e ele abraça e ele traz esse filho para dentro de casa, e ele diz para os seus funcionários: olha, mate um novilho aí, dê as melhores roupas, né, dê vestes para ele, dê um anel para esse meu filho, porque a gente e vamos celebrar, vamos fazer uma festa aqui, porque esse filho que estava perdido voltou para casa. Né? O pai acolhe, o pai mais uma vez indo em direção a alcançar esses que estão distantes, esses que estão afastados. Né? E nessa mesmo cenário ali da casa, a gente tem um outro filho perdido também, que é o filho mais velho, que a Bíblia vai dizer que ele estava trabalhando no campo e ao retornar para casa ele escuta o barulho da festa, né, de alegria acontecendo ali, e no seu coração ele se entristece.
com o pai. Porque ele que estava ali dentro, que estava trabalhando, estava fazendo. Nunca tinha tido uma festa como essa reclamação dele, que ele nunca havia tido uma celebração como essa para os seus amigos e etc. E ele se ira com o pai, ele se revolta com o pai, e o pai diz a ele: ó, você está em casa, você tem tudo aqui. Né? E a Bíblia termina o relato desse filho mais velho também dessa forma. Mas fato é que o Senhor, o Pai desse ambiente aqui, dessa parábola, vai em direção ao filho mais novo e vai em direção ao filho mais velho também, para explicar, para mostrar para ele que tudo que ele tinha era dele, tudo que é meu é seu também. Bom, pensando nesse cenário todo aqui que eu tentei de forma bem breve explicar para vocês, eu queria que a gente refletisse em algumas questões importantes aqui. E queria usar 3 palavras para a gente tentar aplicar isso na nossa vida aí. Primeira coisa que a gente teria que pensar à luz desse texto é na palavra gratidão. É refletir sobre o fato de que Deus vem em nossa direção, de que Deus nos busca, de que Deus deseja alcançar os nossos corações, que Deus lá atrás, um dia, nos tirou de uma vida de pecado definitivamente, nos transformou, nos tirou do lamaçal do pecado. E hoje continua vindo em direção, desejando se relacionar conosco para seguidamente, constantemente nos tirar também de uma vida de pecado. Deus deseja, Deus intencionalmente vem em nossa direção. Isso é a coisa mais linda do mundo. A gente tem um Deus que caminha para nos alcançar, um Deus que vai em busca da ovelha perdida, um Deus que procura o valor que foi perdido ali, a dracma, um Deus que vai em busca dos filhos perdidos. O nosso Deus é esse Deus, é um Deus que está o tempo todo nos procurando, desejando nos alcançar. Isso precisa nos dar gratidão, a gente precisa reconhecer isso, reconhecer o fato de que o nosso Deus nos deseja, de que o nosso Deus deseja transformar, mudar as nossas vidas, nos abençoar, nos dar as vitórias em relação aos desafios que a gente tem passado, e Ele vai em direção a gente. Isso é a coisa mais linda do mundo. Isso é ao contrário do que muitos outros deuses fazem por aí. O nosso Deus deseja, Ele vem em nossa direção. Ele fez assim com a ovelha, Ele fez assim com a dracma perdida, Ele fez assim com os filhos, e Ele fez assim com esses pecadores que a gente está vendo aqui no contexto, e Ele fez assim com tanta gente. Deus está em busca dos pecadores e Ele fez isso conosco. Isso precisa nos dar gratidão, isso precisa nos dar um reconhecimento de que louvado seja Deus, porque Ele vem em minha direção, Ele me deseja, Ele deseja alcançar a minha vida. Segunda coisa que a gente precisa pensar à luz desse texto aqui é na palavra além de gratidão, é pensar na avaliação. Porque talvez a gente precisa avaliar os nossos corações pelo fato de que talvez a gente está perdido, de que talvez a gente se identifique bem aqui com o filho mais velho, com alguém que está na casa do pai, mas não entendeu que tudo que está na casa do pai é meu. Ou talvez, se a gente pensar no contexto da parábola da dracma, essa dracma foi perdida, mas ela estava perdida em casa. Ela estava perdida na casa dessa mulher. Então, talvez eu estou falando aqui para pessoas que também se encontram assim, né, perdidas na casa, não sabem exatamente o seu papel dentro da casa do Pai, dentro da igreja de Jesus, não entenderam ainda essa graça de um Deus que vem em nossa direção. Talvez eu estou falando para pessoas assim, a gente precisa se avaliar em relação a isso, precisa avaliar, a gente precisa de avaliação nesse momento, de reconhecer e falar assim, Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou como essa ovelha aqui perdida, lá longe, distante, como o filho mais novo que se afastou e está curtindo a vida. Ou talvez eu estou como filho mais velho, eu estou dentro da casa, mas eu ainda não descobri o Senhor, ainda não te reconheço. A gente precisa dessa avaliação sincera em relação às nossas vidas, pensando no fato de onde a gente está, quem é a gente nessa história toda aqui. Né? O filho mais novo, o filho mais velho, a ovelha, essa dracma que está perdida na casa. Então, além da gratidão de termos um Deus que vai em nossa direção, a gente precisa dessa avaliação constante, né, sobre quem somos, sobre onde é que a gente está aí nessa história, sobre se estamos bem ou não, né, em relação ao que Deus espera de nós.
E pensando nisso, né, no aspecto aí de que Deus vem em minha direção, mas muitas das vezes eu me escondo, eu não quero que ele venha, não quero que ele me veja, né? Então, gratidão, avaliação e, em último lugar, a questão da nossa vocação. Então, além desse texto aqui nos ensinar sobre a gratidão pelo fato de Jesus vir em nossa direção, além desse texto chamar a nossa atenção em relação à avaliação constante da nossa vida, esse texto aqui também nos chama a atenção em relação à nossa vocação. Porque esse Deus que vai em direção aos pecadores, ele continua indo em direção aos pecadores, mas ele faz isso a partir da minha vida e da sua vida. Ou deveria fazer isso. Esse é o sentido da nossa vocação. Então, o que que isso nos ensina sobre nós e sobre o nosso propósito de vida aqui, sobre nossa questão vocacional? É que tudo que nós fazemos nas nossas vidas, e eu sei que isso vai se desdobrar de formas diferentes, a gente tem professores, tem médicos, enfermeiros, juízes, advogados, missionários, pastores, mas todas essas vocações precisam ter o mesmo objetivo do Pai aqui desse texto, que é ir em direção aos perdidos. Na nossa vida, nossa profissão, tudo que fazemos precisa ter um sentido de alcançar aqueles que estão distantes, de alcançar aqueles que estão afastados. Então, isso nos dá sentido em relação à nossa vocação, porque eu sei que eu estou no caminho que Deus espera que eu estivesse, né, o que Ele planejou e propositou na minha vida, trouxe como propósito para a minha vida, quando o que eu faço para a reconciliação das pessoas. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer isso, que aqueles que foram reconciliados com ele, a estes foi-lhes dado o ministério da reconciliação. Nossa vocação tem a ver com esse Pai. Nossa vida, nossa profissão, a nossa energia, o tempo, o dinheiro que nós temos, precisam ser gastos em direção a alcançar aqueles que estão perdidos, a em busca da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos que estão perdidos também. Então, pensando nessas três palavras, gratidão por quem Deus é e pelo seu movimento de nos encontrar, avaliação em relação ao nosso estado, né, nesse cenário aqui, filho dentro da casa, filho que está longe, e vocação. Né, esse é o nosso chamado principal, levar outras pessoas ao arrependimento a partir de quem nós somos. Né, e é lindo que nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, ele vai falar que aos que foram reconciliados foi-lhes dado o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Ou seja, foi nos dada a condição, né, o privilégio de, a partir de quem nós somos, daquilo que nós podemos ensinar, comunicar, verbalizar, levar outras pessoas também à salvação. Ou seja, encontrar filhos perdidos e trazer de volta para a casa do Pai. Então, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que essas reflexões aqui, ainda que breves, sejam instrumentos de Deus para nos orientar, nos transformar, nos mudar e mexer com o nosso coração. Então, eu queria orar por você aí de forma bem breve também, para que Deus abençoe aí a sua vida. Deus, quero orar pela vida dessas pessoas que assistem esse vídeo, por esses irmãos aqui queridos, que o Senhor traga essas verdades aí para o nosso coração, verdades que estão registradas na Tua Palavra, que haja gratidão no nosso coração, porque o Senhor vem em direção a nos alcançar, que a gente reconheça essa graça de um Deus que busca a gente, que deseja a gente. Deus, que haja também avaliação no nosso coração, que nesse momento aqui que a gente ora, o Senhor mostre aspectos da nossa vida que a gente precisa ajustar. Talvez a gente está na casa e não entendeu ainda, talvez a gente está fora, que o Senhor nos traga de volta. Então, que a gente consiga se avaliar bem nesse momento. E em terceiro, Senhor, último lugar, que o Senhor cumpra as nossas vocações, que o Senhor use as nossas vidas, use os nossos talentos, use quem nós somos, a nossa profissão, o lugar onde o Senhor nos colocou. Que o Senhor use tudo isso para, de alguma forma, abençoar a vida das pessoas, para trazer esses pecadores de volta. Esse é o sentido da nossa existência, esse é o sentido do ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Que o Senhor use a gente no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, mas que de alguma forma a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, sirvam para pregar a Tua Palavra e para trazer pecadores de volta para a Tua casa, Senhor. Que essa luz aqui do Pai,
do pastor, da mulher que vai em direção à dracma, também seja da nossa vida, que haja esse desejo no nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Que assim seja, nós te agradecemos por isso. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida e um forte abraço aí. Até breve.